Aí vai se criar um dilema. Porque aí o diretor do Banco do Brasil, ele vai ficar com medo de desligar o Alexandre de Moraes, porque ele não vai querer ser preso pelo STF, e ao mesmo tempo ele vai ter medo de desligar o Banco do Brasil do sistema SWIFT internacional. Ou seja, vai praticamente inviabilizar a existência do banco. Então será que o Banco do Brasil... Aí é esse dilema aí que a galera tá querendo ver, e eu também. Quem será que ganha? Alexandre já era. Não tem ninguém mais sustentando. Ninguém mais vai querer ficar na lista de possíveis alvos seguintes da Magnitsky. Então, a minha previsão é de que nessa guerra aí pode até ter um despacho translocado desse, mas ele vai ser incumprível. Vão dar um jeito de afastar o cara antes de acabar com o sistema financeiro nacional. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Trump confirma tarifas que atingem o Brasil para 1º de agosto. No X, Paulo Figueiredo comentou, abre aspas, como Eduardo Bolsonaro e eu estamos dizendo desde o primeiro dia da tarifa. Preferiram fechar os olhos, tudo bem, negação é o primeiro estágio do luto, mas perderam um tempo precioso. Deveriam estar pedindo para quem pode resolver o problema. STF e Congresso. Fecha aspas. Escreveu Paulo Figueiredo. O secretário do Comércio dos Estados Unidos já havia confirmado em entrevista à Fox News que o pacote tarifário anunciado pelo presidente Donald Trump contra diversos países, incluindo o Brasil, entrará em vigor nesta sexta-feira, 1º de agosto, sem qualquer prorrogação. Agora foi a vez do próprio presidente confirmar a informação. É para todos, disse Trump. Veja o vídeo. No. The August 1st is there for everyone. The deals all start on August 1st. Most of the deals, other than steel and aluminum, which we've been getting 50% tariffs from, I guess, just about everybody, and those have come in. And we've taken in, hundreds of billions of dollars just on steel and aluminum. You've seen the numbers. We had a tremendous amount of money come in over the last month, and it's coming in, very rapidly, which is fair. E parece que a velha mídia finalmente acordou e começou a abandonar Moraes de vez. Matéria da Folha de São Paulo de Lígia Maria. É preciso parar de normalizar a censura do STF. Moraes viola a liberdade de expressão e de imprensa ao proibir entrevistas de Felipe Martins. Que isso seja aceitável num país de regime democrático é aterrador. Antes tarde do que nunca, né? O cerco contra Alexandre de Moraes está se fechando. Bancos fazem consulta a escritórios de advocacia dos Estados Unidos para avaliar risco de sanções ao Brasil. Uma das preocupações no radar é com o risco de serem adotadas sanções individuais a instituições financeiras e proibições de operações. Bom, eu vi até algumas pessoas no direito, lá no X, pessoas, enfim, bem intencionadas, mas dizendo que não é possível uma sanção dos Estados Unidos a agentes do Brasil, isso não é possível, pererê parará. Pessoal, sim, é possível pela lei Magnitsky, pelas sanções OFAC, tanto que os bancos eles estão começando a se consultar com a escritórios aqui nos Estados Unidos, porque eles já estão vislumbrando o problema, o dilema que vai se colocar. Até as pedras já sabem que Alexandre de Moraes será sancionado com a lei Magnitsky. Isso significa que o nome dele vai constar lá das pessoas proscritas, pelas pessoas atingidas pelas sanções OFAC, que são aquelas pessoas que deixam de poder ter bens nos Estados Unidos, de poderem ter qualquer tipo de relacionamento com empresas americanas, o que inclui bancos, cartões de crédito, etc. e tal. Isso vai significar o quê? O regime continuando essa escalada assim, rumo ao abismo. O que vai acontecer no final das contas? Digamos que hoje venha a sanção Magnitsky
contra o Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes lá, né, a Xandaré, louca, né, mais louca que o padre do balão, resolve lá dar uma decisão, né, em seu interesse próprio, ou pede para algum coleguinha dar alguma decisão, dizendo, sei lá, fica o diretor do Banco do Brasil proibido de desligar Alexandre de Moraes do seu cadastro aí de clientes. Fica proibido de né, praticar qualquer ato que exclua essa pessoa da sua lista de clientes. Aí vai se criar um dilema, porque aí o diretor do Banco do Brasil, ele vai ficar com medo de desligar o Alexandre de Moraes, porque ele não vai querer ser preso pelo STF, e ao mesmo tempo ele vai ter medo de desligar o Banco do Brasil do sistema SWIFT internacional. Ou seja, vai praticamente inviabilizar a existência do banco. Então, será que o Banco do Brasil... Aí é esse dilema aí que a galera tá querendo ver, e eu também. É isso aí, é esse ponto de esticada da corda que a gente quer chegar para ver para que lado que vai. Será que eles vão destruir o Banco do Brasil por conta de uma pessoa? E uma pessoa assim que já está nas últimas politicamente, funcionalmente, não tem mais como sustentar Alexandre de Moraes. Vão destruir o Banco do Brasil, por exemplo, para salvar um cachorro morto? Algo me diz que não. Algo me diz que não. Que o Banco do Brasil vai continuar inteirinho, bonitinho. Mas assim, percebam que esse conflito que eu falei, ele pode ocorrer. Nada impede da besta fera ali no ataque de fúria, dar uma decisão, ele mesmo, de próprio punho, ali às vezes até na mão mesmo, papel de pão. Proíbo Banco do Brasil de me excluir da lista de clientes. Proíbo American Express, né, sob pena de prisão do representante da American Express no Brasil de me desligar. Sei lá, qualquer loucura dessa pode acontecer. Quem será que ganha? Alexandre já era. Não tem ninguém mais sustentando. Ninguém mais vai querer ficar na lista de possíveis alvos seguintes da Magnitsky. Então, a minha previsão é de que nessa guerra aí pode até ter um despacho tresloucado desse, mas ele vai ser incumprível. Vão dar um jeito de afastar o cara antes de acabar com o sistema financeiro nacional. É isso que eu acho que vai acontecer. Mas esse despacho aí deslocado, ele pode acontecer sim. Teve uma chinesa, essa senhora aí, olha, o nome dela é Carrie Lam. Ela foi chefe do executivo de Hong Kong. E essa mulher, ela foi sancionada em 2020 com a Magnitsky, porque ela tentou reduzir a autonomia de Hong Kong, né, violando direitos humanos dos habitantes de Hong Kong. Então, ela tomou uma Magnitsky na fuça. E veja você, até a China cumpriu. Ela ficou impossibilitada de ter conta bancária, né, de fazer qualquer tipo de transação, inclusive em bancos chineses. Então, não vejam vocês, o Brasil vai ter o UnionPay da China. Isso aí já é para salvar o Alexandre. Eu estou mostrando aqui para vocês um caso concreto de uma senhora que tomou-lhe a Magnitsky na cara porque violou direitos humanos da população de Hong Kong, tomou-lhe a Magnitsky, e a China não segurou a barra dela, não. Nem os bancos chineses seguraram a barra dela. Ela precisava guardar
caixas e caixas de bolos e bolos de dinheiro em casa, porque ela não podia mais participar do sistema bancário. Nem a China. A China podia falar, não, eu sou a China, eu sou, né, a grandona China, vamos proteger aqui a fulana aí. Nem a China tancou. Ela perdeu mesmo. Perdeu o mané. E por falar em perder o mané, para a gente terminar aqui o programa, cassação de visto afeta a agenda de eventos de Barroso nos Estados Unidos. O Barroso, pessoal, em matéria de visto, é o mais atingido. Porque o Barroso ele tem uma vida acadêmica, principalmente aqui nos Estados Unidos. Ele estudou em Yale. Ele é um cara que gosta desses meios, de circular, de ser badalado, de chegar nas universidades, receber tapinha nas costas. O presidente do STF cancela palestras em Yale, Stanford e New York University após sanções americanas. 8 ministros do STF tiveram vistos cassados por Trump como reação aos abusos contra empresas e cidadãos americanos. Barroso evita comentar. Agora ele evita comentar, né? E nega ter dito a frase sempre haverá Paris. Apenas André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux não foram sancionados. Agora o Barroso, né? Vocês devem ter visto o videozinho, o Barroso dizendo, não. Nós não estamos comentando essas questões agora. Agora não está comentando, né? A água bateu no bumbum. Isso para o Barroso, pessoal, assim, eu acho que é pior do que ele perder o cargo de ministro do STF. É ele deixar de circular nesses ambientes acadêmicos, Harvard. Ele gosta de andar nesses ambientes, de ser aplaudido como um grande intelectual do direito, etc. Enfim, esse aí perdeu o mané de verdade. E tem um monte de especulação. O filho parece que realmente mora em Miami, trabalha num banco, né, uma coisa relacionada ao mercado financeiro, não sei exatamente, em Miami. Negaram que a filha dele ainda morasse nos Estados Unidos, dizem que ela voltou para o Brasil, mas enfim, o filho parece que não. Então aí surgiram rumores de que eles estariam numa embaixada do Brasil em Nova York, para não sofrer aquele constrangimento de ser deportado, de ir para a salinha, enfim. Mas enfim, são rumores que estão rolando aí e eu não tenho como garantir que isso esteja acontecendo. Certo? Mas enfim, para essa semana podemos esperar algumas grandes emoções, espero que aconteça. Espero que, além da Magnitsky, que está aí na boca do balão, além disso, saiam outras matérias sobre... Lembra o pendrive do Glenn, que sumiu, né? Então, algo me diz que Folha de São Paulo não quer mais publicar, Estadão não quer publicar, Metrópolis não quer publicar, ninguém no Brasil quer publicar. Mas talvez um jornalista, um veículo do exterior queira publicar. Então, vamos esperar aí o desenrolar dos acontecimentos para essa semana. Bomba! Trump está investigando o patrimônio de autoridades brasileiras e, quem diria, Moraes vai provar do seu próprio veneno. Boa tarde para você, minha querida, meu querido amigo, que não está sendo investigado pelo governo americano, que não está tendo seu patrimônio, suas propriedades, seus bens sendo levantados e bloqueados pelo governo americano, e que não teve seus vistos já cancelados, nem vai ter o seu nome numa listinha muito especial chamada Magnitsky. Nesse nosso segundo encontro com justiça do dia, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como a Casa Branca se manifestou dizendo que o tarifaço vai acontecer no dia 1º de agosto, porque o governo Lula minimizou a preocupação de Trump com Bolsonaro, o que fez a Casa Branca mandar um recado assustador para Lula e para o STF. E, em segundo lugar, eu vou te mostrar um vídeo de uma apuração de uma jornalista do UOL dizendo com todas as letras: o governo Trump está investigando o patrimônio de autoridades brasileiras. E vai ter um bônus.
Eu vou te mostrar como que Alexandre de Moraes vai provar do seu próprio veneno. Bora então direto pro primeiro ponto com essa matéria que saiu no portal UOL, e as duas apurações da nossa análise de hoje são da mesma jornalista, a Mariana Sanches. Olha aí. Itamaraty minimizou preocupação dos Estados Unidos com Bolsonaro, diz oficial de Trump. Olha o tamanho da bronca em que o governo Lula e o STF nos meteram. Um funcionário sênior da administração de Donald Trump afirmou à coluna que não vê possibilidade de qualquer negociação adiar a entrada em vigor das tarifas de 50% contra o Brasil a partir do dia 1º de agosto, ou seja, não vai ter adiamento das tarifas. Isso porque, até o momento, o país, o Brasil, não apresentou nada sério a ser negociado. O argumento é o mesmo ventilado nos bastidores pela Casa Branca ontem, de que nenhum avanço aconteceu porque os brasileiros não se engajaram suficientemente para isso. Questionado sobre qual seria o engajamento esperado do Brasil nesse momento, esse funcionário que pediu anonimato para comentar o assunto por não ter autorização para falar sobre o tema publicamente, afirmou que a discussão não pode se pautar apenas em comércio, já que a preocupação primordial de Trump seria outra. Gente, adivinhe qual que seria a preocupação do Trump, hein? Tente adivinhar. Eu vou dar 5 segundinhos aí para você pensar e para você escrever aqui nos comentários. Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, escreveu? Bora ver qual que é a preocupação. O Itamaraty minimizou as preocupações de Washington sobre o ex-presidente Bolsonaro e a liberdade de expressão, em detrimento do seu governo e do seu povo. O assunto agora se agravou muito além das expectativas deles, afirmou o funcionário da gestão Trump. Quem diria? Quem diria? Quem poderia imaginar uma coisa dessas, não é mesmo? Puxa vida, é realmente um choque, né? A gente jamais saberia disso pelas várias manifestações do Trump reclamando da caça às bruxas contra Bolsonaro, da perseguição política e judicial que ele sofre aqui no Brasil, dos abusos do STF contra a liberdade de expressão, inclusive contra cidadãos e empresas americanas. Realmente é algo chocante, né? Não dava nem para imaginar. Mas mais impactante ainda é o quanto Trump está inabalável na sua determinação de ir até o fim. Olha só esse recado assustador que veio da Casa Branca. O presidente Trump foi claro e o governo americano dispõe de uma ampla gama de ferramentas que pode e irá usar para promover suas prioridades. Moraes e sua turma apenas testemunharam o início disso. Isso está longe de acabar, disse essa fonte do governo Trump. E agora bora para o próximo ponto, para o segundo ponto, porque não só o tarifaço vai acontecer diante da falha gigantesca do governo Lula, da incompetência de Lula em negociar com o governo Trump, mas os americanos estão indo com tudo para cima do patrimônio das autoridades brasileiras. Já estão investigando o patrimônio dos ministros. Olha aí comigo. O que é a Lei Magnitsky, né, Natália? Essa é uma lei que foi criada ainda na gestão do Obama e que, a princípio, mirava funcionários do Kremlin, funcionários russos que tivessem praticado atos graves de violação de direitos humanos ou de corrupção. E aí, então, quais eram as punições previstas? Restrição para entrada nos Estados Unidos, e isso já não seria mais uma questão, porque a gente sabe, por exemplo, que o Alexandre de Moraes já está com essas restrições, assim como seus familiares. Mas, além disso, proibição de transação em dólar com qualquer instituto, com qualquer instituição financeira que opere nos Estados Unidos, e, portanto, aí, quer dizer, é uma avenida aberta, já que hoje, por exemplo, a gente tem as bandeiras dos cartões de crédito Visa e Mastercard, que são americanas e que operam no mundo inteiro. Essa seria uma limitação, por exemplo. Já não seria possível, em tese, potencialmente não seria mais possível ao ministro Alexandre de Moraes ter um cartão de crédito ou mesmo de débito com essas bandeiras. E proibição e congelamento de bens aqui nos Estados Unidos. O ministro nega que tenha bens aqui, mas isso poderia atingir um familiar seu, e a gente sabe que tem havido um levantamento em relação a propriedades de autoridades brasileiras aqui nos Estados Unidos pelo governo Trump, Natália. Então, assim, é o que um especialista nessa lei da Universidade da Austrália me chamou de uma camisa de força financeira. Os bolsonaristas gostam de dizer de pena de morte financeira. Ele vai menos longe nisso, mas diz que realmente é um tipo de punição que traz consequências graves para a vida da pessoa que é atingida por ela. E seria imposto sem que o ministro tivesse sequer condição de se defender nesse momento, Natália. Então, num segundo momento, ele até poderia se colocar, mas agora seria, digamos assim, a revelia, uma punição imposta pelo governo Donald Trump.
Vocês perceberam o que a jornalista falou? Esse aqui é o meu bônus para você. Além do governo americano estar levantando o patrimônio das autoridades brasileiras, as sanções, como as da Lei Magnitsky, seriam impostas sem que o ministro Alexandre de Moraes sequer tivesse a chance de defesa. Olhem a ironia do destino. Logo Moraes, que tanto abusou do seu poder contra centenas de pessoas sem conceder a elas o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, à paridade de armas, garantidos pela nossa Constituição, ao julgamento por um juiz imparcial. Moraes vai, enfim, provar do seu próprio veneno. A terra plana ela não gira, ela capota.